Caríssimos alunos do Centro Educacional Anchieta, nono ano, estamos nós aqui de volta para mais uma aula de estudos amazônicos. Vocês podem acompanhar essa aula a partir da página 35 da apostila. Hoje nós temos como tema, um dos temas, uma economia de policultura. O segundo é sobre a causa negra na Amazônia. Ao longo do século XVIII, por falta de recursos financeiros e humanos, Portugal não pôde montar na Amazônia a empresa de monocultura, como ele fez no Nordeste com os grandes canaviais na produção de cana-de-açúcar para posteriormente exportar para a Europa, que foi instalado como foi instalado no restante do Brasil. Deixada um pouquinho mais à vontade, a população local desenvolveu suas atividades econômicas baseada na policultura, ou seja, produzia-se um pouco de quase tudo. Nesse cenário plantava-se arroz, algodão, feijão e principalmente a mandioca. Não podemos esquecer a coleta das drogas do sertão. A posse da terra na Amazônia, ela também se deu de uma outra forma, assim como aconteceu no Nordeste, que desenvolveu-se a monocultura. Então foi só grandes propriedades formadas mesmo os latifúndios para a monocultura. Aqui na Amazônia não, já não foi possível, conforme nós falamos anteriormente, o desenvolvimento da monocultura. Aí a terra passou a ser dividida em pequenas propriedades, em sua maioria, é claro, porque também vale ressaltar que também havia latifúndios na Amazônia, principalmente a partir do século XVIII. E a grande maioria dessas pequenas propriedades produzia para o sustento familiar. A proximidade da Amazônia com Portugal fazia com que as ordens do rei elas viessem direto de Lisboa para cá, sem obrigatoriamente passar pelo governo do Rio de Janeiro. Fato que criava uma série de conflitos internos, pois havia certa autonomia do estado do Grão-Pará e Maranhão com relação ao restante do Brasil. Respirava-se aqui certo ar de liberdade econômica e política, algo muito prezado pela população branca e livre que vivia por estes lados. Os inventários da época eles mostram que grandes extensões de terra eram cultivadas com mandioca, fato revelador da liberdade econômica que se vivia na época, coisa que no Brasil tinha aquele pacto colonial e tudo tinha que ser de acordo com os interesses portugueses e, portanto, ela determinava o que se deveria plantar. A cana-de-açúcar, por exemplo, era a prioridade. Você recebia o lote, ou a sermaria, com esse objetivo de fazer plantios de cana, criar vilas, construir engenhos, essas coisas. Quer dizer, sempre voltado para a produção açucareira. Aí na Amazônia não, quer dizer, criou-se uma certa liberdade nessa produção. Outro elemento que não deve deixar de ser mencionado é que uma quantia significativa de tribos indígenas viviam da coleta das drogas do sertão, a castanha, canela, cravinho, pimenta do reino. Aliás, pimenta do reino não, a pimenta mesmo comum, né? Da natural da Amazônia, urucum, quer dizer, esses elementos que eles coletavam da floresta. Estando, portanto, fora dos engenhos de produção de açúcar, mesmo porque se tentou ainda o cultivo da cana-de-açúcar aqui, mas não foi muito sucesso, conforme nós vamos ver mais na frente. Dessa forma, ao longo do século XVIII,
criou-se na Amazônia uma atmosfera de relativa liberdade, pelo menos em relação ao governo do Rio de Janeiro, que, aliás, naqueles anos estava mais preocupado com o ouro das Minas Gerais. Com os anos 700 foram terminando e os 800, portanto século XIX, chegaram trazendo outras novidades. E uma delas foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Esse acontecimento trouxe mudanças profundas para todo o território brasileiro. Outro projeto administrativo foi criado, pois a partir daquele ano o Brasil não era mais colônia de Portugal, sendo elevado à condição de reino. Nos anos finais do século XIX, estavam cada vez mais claras as disputas entre portugueses de Portugal e os brasileiros, havendo assim um forte sentimento lusofóbico, ou seja, portugueses bons eram portugueses longe do Brasil. Com relação à Amazônia, a única política viável naquele momento era a de que esta região só servia mesmo para fornecer riquezas naturais para Portugal. Como Estado ligado diretamente à metrópole portuguesa, viveu o Grão-Pará até a vinda da família real para o Brasil. E aí, nesse momento, conforme nós vimos nas aulas anteriores, o Pará ficou numa situação crítica, passou a ter crises políticas e econômicas. Política pelo fato de que a comunicação com o Rio era difícil, conforme nós já tratamos, e, portanto, o Pará ficou praticamente isolado, já que o governo estava no Rio de Janeiro e a comunicação com o Grão-Pará era difícil. E aí, nesse período, realmente, o Pará se viu isolado do governo, tanto que o levou a aderir ao constitucionalismo português, exigindo a volta da família real para Portugal, na tentativa de sair dessa crise econômica. Sobre os negros na Amazônia, aí na página 36, em 1755 foi fundado a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, com a finalidade de transportar os produtos da produção paraense para Portugal e, no retorno de Portugal, trazer negros para a Amazônia. E aí tem uma situação, porque até então a Amazônia, como era uma região mais pobre, Portugal não tinha tantos recursos para investir aqui, conforme nós já vimos anteriormente, havia uma certa dificuldade para trazer esses negros. Primeiro por conta da economia mesmo que se implantou aqui, que era das drogas do sertão, a principal delas, e não é um trabalho viável para o trabalho de escravo. E segundo, por conta da questão de condição mesmo dessa capitania. Essa companhia ela funcionou durante 22 anos e trouxe para a Amazônia aproximadamente 12.587 escravos negros, sendo que a maioria ficou no estado do Maranhão. Após seu fechamento, muitos negros ainda foram trazidos para a região. Nas cidades, as mulheres negras elas trabalhavam de babá, cozinheira, lavadeira,